Oi, gente! Estamos chegando ao vivo para todo o Brasil com Vida e Estilo pela TV em tempo real pela internet, através do nosso site rbtv.com.br. Um beijo nosso querido Décio Pitinini, que está ali no Estúdio 8. Nossa programação aqui é toda ao vivo, cheia de comportamento, nutrição, beleza, estética, coisas boas e papo interessante com dicas para você que está em casa nos assistindo. Olha, eu pedi muito que ele viesse ao programa, porque ele é super conhecido, é um nutricionista renomado, preparou umas perguntas aqui incríveis para você. Por exemplo, água com limão de manhã emagrece mesmo? Todo mundo que treina tem que suplementar, tomar whey protein. O que mais que a gente vai saber? O termogênico emagrece? Jejum intermitente faz perder massa muscular? Mas tem tanta pergunta legal. Então, avisa todo mundo e fica comigo, porque estamos chegando ao vivaço para todo o Brasil. E ele é o nosso querido Rogério Oliveira, nutricionista esportivo. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Amanda. Obrigada por estar aqui com a gente, Eu que viu? agradeço. Prazer te receber. Prazer, né? As pessoas, quando chegam até você, devem ter muitos questionamentos, e a gente sempre comenta muito isso aqui. Porque de um tempo para cá, fala-se muito, e cada profissional tem um parâmetro diferente. Sim. Ah, óleo de coco é bom, não é? Abacate é bom, talvez não. Tem muitas dúvidas. As pessoas, quando chegam até você, chegam cheias de dúvidas, porque a informação é muito rápida e chega pra gente, né, de forma muito rápida. Mas aí, cada profissional, às vezes, tem uma linha que trabalha. Claro. É isso? Exato. A inclusão digital foi muito boa para tudo, mas também foi muito ruim, porque não tem muito filtro na internet. As pessoas colocam ali o que querem e não se responsabilizam muito pelo que escrevem também. Sim. Então é um pouquinho complicado por esse lado. Cada profissional tem uma linha de trabalho, de conduta. Eu não discuto condutas. Eu tenho a minha e quem me procura vem procurando exatamente um... Quem te procura é para emagrecer ou não necessariamente? Não Às vezes necessariamente. Quer trocar a gordura por massa muscular, quer ficar com o corpo mais O desejo estonteado. de todo mundo, né? Perder gordura e aumentar a massa muscular. É o que todos os pacientes, 100% dos pacientes querem. O que, na sua opinião, a gente faz de mais errado nessa perda de peso ou nessa troca de gordura por massa muscular? O brasileiro é muito autodidata, né? Mas ele também tem muito pouca informação sobre nutrição. O brasileiro não sabe comer, né? Se a gente pega a nossa cultura, a gente toma lá de manhã um café com leite, come um pãozinho com manteiga, o arroz e feijão e segue e acha que está tudo certo. E aí, quando quer fazer alguma coisa, tira o pão, tira o arroz, tira o leite e fica perdido. Então, é um certo problema. E a gente até comentou isso aqui outro dia, né, Maca, no profissional que estava aqui, que tem muitas pessoas que estão acima do peso e têm anemia, por exemplo. E aí a pessoa fala, mas como que eu tenho anemia? Se eu como tanto, né, tô gordinho, como bastante, como tudo que minha avó ensinou que era bom, tomo leite de manhã, pão francês com a manteiguinha, tudo isso que você acabou de falar. Como lá meu pratão de arroz, feijão, né, carne, e aí falta a vitamina B12. Mas poxa, eu como carne todo dia. A pessoa não entende de onde vem esse déficit. E muitas das vezes, por mais que consuma, a fonte não tem capacidade de absorção. Por tanta besteira que faz nutricionalmente, excesso de carboidrato, bebida alcoólica, enfim, antinutrientes que a gente fala, causa uma inflamação nesse intestino e esse intestino perde a capacidade de absorção. Então ele só vira um órgão excretor. A função de absorção, que é a principal dele, ele acaba perdendo. Entendi. Ó, nós separamos algumas perguntas aqui, que são perguntas da maioria das pessoas que já se cuidam, das pessoas que estão em busca de um corpo mais bonito, e não é só isso. A gente não está visando aqui a estética, a gente está visando o bem-estar, a qualidade de vida, né? Você chegar hoje, a gente fala-se tanto em longevidade, Sim. Puxa, as pessoas hoje vivem muito mais, mas tem que viver com qualidade de vida, porque que adianta você ter 95 anos em cima de uma cama, tanta gente com 90 anos está super bem disposto. A gente precisa refletir no espelho a nossa saúde. Exatamente. É o principal. Exatamente. Então vamos lá, primeira pergunta. O suplemento termogênico emagrece? Quando que eu posso tomar esse termogênico ou não? Essa é uma questão muito complicada, né? O que emagrece é dieta, treino e funções metabólicas adequadas. Então, para a gente ter resultado, a gente precisa desses 3 pilares funcionando adequadamente. Colocar o crédito do emagrecimento no suplemento termogênico é um erro muito grande. Suplementos termogênicos, a grosso modo, são altamente estimulantes. Então, eles estimulam o sistema nervoso central e inibem a percepção de esforço. Então, o indivíduo ele treina muito mais,
Mas falar que o termogênico causa ali uma melhora de perfil corporal, vai fazer com que ele perca gordura, é mentira. Então, por exemplo, aquela pessoa que está em casa querendo começar atividade física ou já começou, mas diz, puxa, eu queria um incentivo, porque eu tenho preguiça de ir para academia, eu vou, faço 2 minutos ali de esteira, fico morta de cansado, ou deixo para ir para academia à noite, quando eu chego do trabalho, e aí já está com cansaço do dia a dia, acordou cedo. O termogênico, ele vem como um incentivador? Nessas situações, ele viria assim, ele viria como um estimulante, não como um emagrecedor. Termogênese é transformar gordura em energia. Isso o termogênico industrializado que a gente tem em mercado de suplementação não faz. Ele só vai te causar um estímulo, ele vai propiciar um treino com maior qualidade. Ele vai tirar a sua percepção de esforço, você vai treinar dopado, vamos dizer assim. Mas falar com que ele seria o responsável por um processo de emagrecimento não existe. A base do termogênico é cafeína. Em geral é Se cafeína. eu tomar um cafezinho antes... É a Tem o mesmo opção mais efeito? viável, é a opção mais viável, né? O que muda são concentrações. A gente fala numa xícara de café ali por volta de 40 a 70 miligramas de cafeína. Um suplemento nacional que a gente tem hoje, ele varia de 210 a 420 miligramas de cafeína. Então são proporções muito diferentes. E na maior parte das vezes não é necessário fazer essa suplementação. Isso a gente vai discutir um pouquinho, mas a grosso modo, quem suplementa, mais da metade não precisaria estar suplementando, está rasgando dinheiro. Olha que coisa interessante. Jejum intermitente faz perder massa muscular? É a nossa segunda pergunta aqui para o Dr. Rogério Oliveira. Jejum intermitente, né, que tanto se fala, faz perder massa muscular? É bom, é ruim? Qual é a tua linha de defesa desse assunto? Eu gosto bastante de trabalhar com jejum intermitente, principalmente para aquele paciente que vem sem muita rotina nutricional. Então, falar para o paciente que nunca fez uma adequação nutricional, que ele vai fazer 6 refeições durante o dia, as 6 precisam ser corretas, é superestimar muito tudo isso, né? Ele não vai dar conta de fazer, vai ficar muito difícil. E dieta, se for difícil, o paciente não faz. A gente fala por nós. É verdade. Se for mais um transtorno na nossa vida, a gente não vai fazer. Faz uma semana, né? Faz uma semana, 15 dias, aí verdade. acaba perdendo a paciência. Então, assim, a gente tem uma série de situações de benefício que o jejum promove. Ele ajuda no processo de emagrecimento, porque jejuando você não tem diferenciação glicêmica, então a sua insulina continua muito baixinha, basal, e isso favorece o emagrecimento. Promove a autofagia, que é a renovação celular, então ajuda muito no anti-envelhecimento também, pode servir como estilo de vida, e não faz perder massa muscular. O grande problema é, a maior dificuldade não é fazer o jejum, deixar de comer, é saber o que comer na hora que acaba o jejum. Então a gente fala de jejum de 12 a 18, às vezes 20 horas. O que essa pessoa vai comer depois? É o grande problema. É onde tem gente que fala, não, como eu fiz um jejum de 16 horas, agora eu posso comer o que eu quiser. Exatamente. A maioria pensa isso. E não é bem isso. Não é isso. É verdade que o jejum intermitente é quebrado, diz que pode chá, café, Isso. é quebrado a partir de um chiclete, de um house? Qualquer alimento calórico ou qualquer alimento que vai aumentar a glicemia, a insulina desse paciente, então adoçante, por exemplo, ele vai fazer um estímulo glicêmico, então vai aumentar a insulina dele. Então tudo que tira a insulina do basal é considerado quebra de jejum. Olha que interessante, essa eu não sabia. Terceiro, creatina na mulher dá celulite? Não. O que dá celulite na mulher é falta de dieta e de treino também. A celulite é um processo inflamatório. A creatina é um aminoácido que a gente encontra a partir da carne bovina, para ficar mais fácil. Grande parte das mulheres não consome tanta carne, tanta proteína de origem animal. Não tem tanta familiaridade com isso quanto aos homens. Suplementar creatina para uma mulher treinada, bem alimentada, é uma alternativa, é uma conduta muito utilizada. Porque ela vai ter, na maior parte das vezes, esse déficit de aminoácido, então a gente acaba suplementando. Ela vai reter líquido, seja no homem ou seja na mulher, dentro do tecido muscular. Não vai fazer ninguém engordar, vai deixar o gordinho mais gordinho, se ele já tiver, ponto. Mas o que vai causar celulite ou qualquer coisa do tipo é uma falta de conduta, de regra. E celulite também a gente fala de influência hormonal, tanto que quem tem celulite é mulher, não é homem. Verdade. A celulite já está com a mulher, não é culpa da creatina se existir, por exemplo.
Entendi. Bom, próxima pergunta. A gente falou aqui de treino, né? Que para a gente ter um bem-estar, uma qualidade de vida, para a gente ficar com o nosso corpo bacana, a gente tem que aliar algumas coisas. A atividade física e uma boa alimentação são as primeiras. Então, as pessoas dizem, poxa, mas não basta só malhar, eu tenho que suplementar. O whey protein, por exemplo, é uma das coisas mais faladas aí nas academias. E aí eu te pergunto, todo mundo que treina deve usar whey protein? Não, todo mundo que tem indicação deveria usar, seja adulto, criança, idoso, isso indifere. Mas o indivíduo, a primeira coisa que a pessoa faz quando ela começa a treinar é ir na loja de suplementação e comprar um whey. E não sabe nem como usar. Eu falo para os meus pacientes o seguinte, o medidor que vem dentro do whey é o mesmo para você, para mim, para todos. Verdade. Então a partir disso já não faz muito sentido a gente achar que todo mundo deveria suplementar. O whey é um bom suplemento, mas é um péssimo alimento. O que a gente vê muito também, as pessoas deixando de comer para fazer uso do whey. Substituindo. Para substituir. O whey entra com duas funções, ou como uma carta na manga, um coringa, então na rotina de dia a dia não dá para parar e comer, fazer um shake é sempre mais fácil, ou entra como um sinalizador celular, que vai aumentar a síntese proteica, que vai estimular funções anabólicas e por aí vai. Mas isso não é regra. A maior parte das pessoas que usam whey não teriam por que usar whey. Elas estão eliminando proteína através da urina, não estão fazendo absorção desse whey. E o que a gente tem mais comprovado em estudos? As doses de whey, o máximo que a gente tira proveito da dose são de 20 gramas de proteína. Isso a gente consegue fazer absorção. Mais do que isso a gente excreta. Então a gente vê as pessoas usando 2 scoops, 3 scoops, 4 scoops ali no momento único, sendo que o ideal seria fracionar isso durante o dia, por exemplo. Fala assim, quem quer comprar um whey, gasta o que iria gastar no whey procurando um profissional, para ver se existe a necessidade de usar ou não. Se tiver a necessidade, ótimo. Maior parte das vezes não vai ter. Com a própria alimentação a gente consegue regular isso. E se a pessoa toma whey e parou de malhar, por exemplo, e continua tomando whey, ela pode engordar com esse produto? O excesso de proteína vai ser metabolizado num ciclo bioquímico em glicose. Glicose é estocada no corpo em forma de gordura. Tem whey com caloria e sem? Na verdade, assim, todo whey tem caloria. Ah. Tem whey com carboidrato e sem carboidrato. Tem as filtragens diferentes. Então, whey concentrado, isolado, hidrolisado. Mas caloria deles todos vão ter. Mas a gente não emagrece nem engorda também por funções calóricas, por quantidades calóricas. É muito mais estímulo. Mas esse der a quantidade proteica também vai atrapalhar nos resultados. Rogério, continuando aqui hoje o nosso programa todo sobre mitos e verdades no emagrecimento, na busca do corpo ideal. Muito se fala hoje da dieta da proteína, né? Pessoas emagrecendo bastante com essa dieta, outros dizendo que, puxa, emagreceu, mas não é legal. O carboidrato é importante para a nossa vida. O que é carboidrato, gente? É o pãozinho, é a massa, né? Aquele macarrãozinho aí que você faz, o arroz, enfim. O que é a proteína? A proteína são as carnes, os ovos. Sim, exatamente. O Rogério pode falar sobre isso melhor do que eu. Muita gente tem emagrecido com essa dieta da proteína. Qual é a tua visão sobre o assunto? Eu falo assim, pro péssimo ruim basta. Então, para quem não faz nada, fazer alguma coisinha já vai dar resultado. Né? Não precisa de muito esforço. Qual que é o problema? Toda vez que a gente tira o carboidrato da rotina, a gente está tirando um nutriente energético. Nós temos 3 macronutrientes: proteína, que é construtor, carboidrato e gordura, que são 2 nutrientes energéticos. Se um não existe na dieta, obrigatoriamente o outro precisa existir. E na maior parte das vezes, a pessoa que faz por conta esse tipo de restrição de dieta de carboidrato, não consome as outras fontes energéticas. Então a pessoa consome uma quantidade proteica muito alta, não consome carboidrato e não consome mais gordura. Ela vai tirar energia da onde? Da proteína. Então ela vai tirar energia da proteína que ela consome e da proteína que ela tem em tecido muscular. Vai faltar energia para esse indivíduo. De início vai dar resultado? Vai, porque ele vai aumentar muito a diurese, ele vai excretar muito líquido. Mas nada além disso. Se ele parar de fazer a dieta de restrição total e voltar a comer normal, pelo menos que um pouquinho, ele engorda de novo, ele tem um efeito rebote. Então, a situação de restrição tão severa são momentos muito pontuais que a gente faz até com atleta, inclusive. São pessoas que são acompanhadas para isso e vivem do corpo. É muito diferente da população em geral. Então, fazer uma dieta só de proteínas e achar que terá resultados não vai funcionar de nada. A mulher, por exemplo, ela vai perder músculo, ela vai ficar flácida, ela vai perder toda a sustentação dela. Quando uma pessoa vai até você na busca de um corpo melhor, seja emagrecendo ou não,
Você, na dieta que passa, normalmente, eu sei que cada indivíduo é um, né? Que essas coisas têm que Claro. ser personalizadas. Mas, normalmente, você coloca um pouquinho disso tudo? De carboidrato, de proteína, de gordura? Tudo é questão de estratégia. Tem pacientes que a gente tira o carboidrato, por exemplo, e faz uma cetose. Então, consome mais gordura, uma quantidade proteica mediana, e a gente elimina, não elimina, mas a gente reduz muito esse carboidrato. Ele vai consumir a partir de algumas frutas, vegetais e por aí vai. Mas assim, a gente precisa levar muito em consideração toda a individualidade do paciente, a rotina dele, a composição corporal, a parte fisiológica toda, a parte bioquímica. Então a gente faz uma série de exames, porque senão fica muito inviável para o paciente. Fazer dieta é chato, a gente tem que ser muito sincero. Né? Então se a gente fizer dieta e não tiver resultado, fica pior ainda. Não tenha dúvida. Sabe que o Jamar vem aqui, às vezes, tem um quadro aqui com a gente, vocês sabem disso, você que nos acompanha diariamente aqui, e até sobre as vitaminas, né? Você falou aí do suplemento. Aí tem gente que toma vitamina torta de dia. Ah, não, mas tem que tomar vitamina D, porque é muito boa, tem que tomar B12, tem que tomar não sei o que lá, tem que tomar não sei o que lá. Ah, porque a minha amiga tá tomando e foi maravilhoso para ela, e às vezes você não precisa, você não tá em déficit com aquela vitamina. Aí você sobrecarrega o teu organismo, exatamente. né? Mesmo uma coisa boa, que é uma vitamina, tem que fazer o teu exame de sangue ali, saber se você precisa ou não, não é? Sim, o remédio para o veneno é a dose, né? Então, exatamente, exatamente. Faz mal consumir fruta? Engorda. Porque alguns nutricionistas dizem, depois das 6 da tarde não pode comer fruta. Mas a gente nasceu sabendo, cresceu aprendendo que tem que comer frutas, legumes e verduras. Ai, a pessoa pensa em dieta, pensa, vou encher ali a minha despensa de frutas, verduras e legumes. A fruta engorda, Rogério? Não. Engorda é a pizza, é o pão, é o macarrão, é esse tipo de coisa. A fruta, ela tem uma quantidade muito grande de carboidrato, mas é uma fonte de fibras, vitaminas, minerais. Ela tem que ser porcionada. Não adianta comer um cacho de banana também por dia e achar que está super saudável. Existem opções, existem frutas que a gente restringe em alguns momentos no paciente, um diabético, um pré-diabético, a gente tem uma atenção maior a isso. Mas em situações gerais, eu costumo sempre deixar fruta para o paciente. Não tem muito motivo para restringir isso. Então, frutas vermelhas, morango, melancia, maracujá, limão, enfim, tem uma série de opções que a gente pode colocar na dieta. Que fruta que tem que evitar quem está de dieta? A gente fala muito em quantidades, em porções. Então, por exemplo, a manga é uma fruta muito difícil de ser porcionada. Então, se o paciente for comer uma manga inteira por dia, a gente tem alguns transtornos, algumas dificuldades um pouquinho maior. A banana a gente conseguiria deixar diário. Frutas que são difíceis de porcionar ficam muito complicado. Melancia, melão, abacaxi, porque o paciente se perde um pouquinho na quantidade. Não é para comer a melancia ou o abacaxi inteiro. Existem porções. Então, eu sempre estipulo o peso dessas frutas mais com volume muito maior. Então, melancia tem X gramas para comer em tal momento do dia. Ou outras opções. Aí o paciente pode fazer essa escolha. É isso mesmo. Bom, diz que é melhor comer uma fruta do que tomar o suco dessa fruta. Nós vamos falar disso já já, depois do intervalo. É claro que eu te espero. Não sai daí, não.